Oi, oi, gente, voltei depois de uma semana, hein? Voltei bem animada, trazendo pra vocês hoje um semi-cut com fita de glitter. O pessoal adorou a foto que eu joguei no Insta. A foto não, na verdade foi um videozinho, um challenge que eu acabei fazendo. Comecei essa maquiagem passando corretivo na pálpebra, como sempre, lembrando que tem que ser um corretivo cremoso. E eu já começo esse olho aplicando iluminador no topo da sobrancelha. Fiz isso, gente, para adiantar esse processo que muitas das vezes a gente acaba esquecendo. E porque às vezes também no final da maquiagem, quando a gente coloca, parece que tá fazendo uma divisão. Então, para semi-cut, eu gosto sempre de colocar o iluminador antes. Com um pouquinho de pó, eu vou no início, no finalzinho do olho, no canto externo, para poder selar esse corretivo e no final dar um acabamento mais esfumado. Usei hoje uma sombra roxa para começar a criar esse esfumado no centro do meu olho e depois eu puxo para as laterais. O truque, gente, é sempre depositar primeiro e depois esfumar, porque senão você perde muito tempo já fazendo o esfumado da sombra e ela nunca pigmenta. Então o ideal é pigmentar primeiro, depois esfumado todinho na borda do olho. Eu poderia usar também sombra marrom. Semi-cut é ideal para noiva, aquela noiva mais ousada. Esse que eu tô fazendo hoje, eu tô fazendo mais um colorido, porque eu tô meio que entrando na vibe agora dos coloridos. Uma sombra rosa, eu vou colocar bem aonde é o meu côncavo, abaixo um pouquinho desse roxo, mas sempre fazendo transição com o roxo da borda, tá? Intensifico bastante porque ali vai ser onde vai meu corte, então tem que ficar bem forte. O ideal também, gente, é usar um pincel um pouquinho menor do que você usou antes. Então eu devo usar nessa maquiagem uns 3 pincéis, 4 pincéis diferentes. De esfumado pelo menos 2, porque é um maior que é para poder dar o acabamento do esfumado e o menor para poder concentrar mais e esfumar também. Depois de concentrar essa sombra rosa, gente, eu venho com um roxinho na borda dessa sombra de novo. Dessa vez eu peguei um roxo um pouquinho mais escuro e vou fazendo transição com a borda do que eu coloquei antes. Dizem nos comentários se vocês acham legal fazer um videozinho que fale dos pincéis, qual que serve pra quê, os pincéis para iniciante, que seria só alguns, porque pincel, gente, varia muito. Cada pincel faz uma coisa e às vezes um pincelzinho faz várias coisas, então já ajuda. Ali onde eu tô usando o menorzinho, menor que aquele ainda do que eu tava usando antes pra esfumar, eu vou concentrar com a sombra rosa onde vai ser meu recorte, é pro recorte ficar bem demarcado certinho. Como eu não vou usar preto nessa maquiagem, eu vou levar o rosa também pro canto externo do olho. O meu olho, gente, ele tem pouco espaço de pálpebra, então acaba descendo mesmo na hora que vai esfumando. Mas não tem necessidade de vocês jogarem a sombra rente aos cílios, não. E vamos ao recorte, que é o grande problema da maioria, gente. Eu começo fazendo esse recorte primeiro no meio do meu olho e vou descendo pra parte inicial. Para quem tá com dificuldade, o legal também é olhar para cima e ver aonde que o final do olho tá batendo e vir com o corretivo. Que assim, um pouquinho acima da onde você tá com o olho aberto, se você ficar abrindo e fechando o olho, não vai carimbar, não vai estragar a parte toda do recorte que você tá fazendo. Aí eu venho com mais corretivo, só alinhando a bordinha. Eu sempre me preocupo primeiro com o traçado, que é para poder deixar ele bem certinho alinhado dos dois lados, e depois eu faço o preenchimento. E sempre lembra, gente, fazer preenchimento na diagonal também. Alinhei o recorte, agora eu vou começar preenchendo com o próprio corretivo. Eu vou descer ele sem muito excesso. E no finalzinho eu venho sempre com uma esponjinha, fazendo transição com a sombra. Gente, o truque é sempre fazer transição com a esponjinha antes de selar esse corretivo. Que depois que sela, já era. O corretivo vai ficar todo marcado. Então lembra da esponjinha. Pincel fofinho, vocês vão trazendo o rosa um pouquinho para cima desse corte, que é para fazer a transição com o corretivo, antes mesmo de selar, gente, para ficar mais fácil para vocês, porque senão a sombra depois ela não pigmenta, com o corretivo ela vai pigmentar e vai fazer a transição ideal. Sempre com a mão leve, lembra, leveza na mão, segurando na ponta do pincel. Agora eu vou usar uma sombra branquinha para poder deixar essa parte do recorte rente a ele mais clarinho. Depois eu vou usar até um bege misturado com um branco para poder diferenciar a parte do recorte. Se sem querer, gente, passar, que nem passou um pouquinho branco ali, tá vendo? Que eu até dei uma olhadinha. É só você vir com um pincel fininho, com a mesma sombra que tá embaixo, que no caso é o rosa, só varrendo de leve, que ele vai desaparecer. Não precisa entrar em desespero. Vou com a sombra líquida mesmo, gente, na parte do recorte com um pincel bem fininho. Esse pincel também é usado para delinear. Então vem com muito cuidado, sem passar onde eu fiz o recorte, e vou por dentro dele.
Pode ser substituída a sombra líquida por glitter também. O glitter que você tem em casa, vai colocando a cola, vai colocando um glitter. Vai em pedaço, nunca coloca tudo, depois vai com glitter não, porque às vezes iniciante mesmo acaba, ao invés de ajudar, acaba atrapalhando. O corretivo que eu usei antes, eu só vou vir alinhando essa parte da sombra líquida, para poder o recorte ficar bem certinho e a sombra líquida também ficar alinhada. Depois de fazer todo o processo da transição, eu vou vir selando esse corretivo finalmente para terminar a nossa maquiagem com delineadão, gente. Eu venho colocando toda a parte que tá clara, sem puxar muito para trás, mas sim fazendo a transição com o rosa. E novamente voltamos com o pincel fofinho, fazendo transição de novo com o rosinha e o bege. Poderia também fazer essa maquiagem sem delineado, gente. Só colocar uns cílios postiços bem bonito, vassalador, de drag. Só que eu quis fazer um delineado para complicar a vida de vocês e a minha. Vamos bora lá. Vocês têm que ver o formato de como vocês vão fazer o delineado. Primeiro visualizar ele, depois tomar coragem, orar e começar a fazer ele. Tá bom, gente? Então, o meu delineado, ele é um pouquinho mais reto por causa do meu olho. Mas depende, eu começo sempre do início, tem gente que gosta de começar do final. Eu começo do início bem fininho, vou trazendo ao meio e puxo o final do traçado. Aquela diquinha, antes de terminar, encostou, puxou pra dentro. Agora eu venho com a base do tom da minha pele fazendo a correçãozinha, que é pra deixar o delineado mais limpo. É a mesma correção que eu faço na minha boca, gente, quando eu termino de passar o batom. No início do olho eu vim com o iluminador e faço a colocação dos cílios, gente, pra poder dar um tchan nessa maquiagem. Optei por usar 2 cílios em cada olho, gente. Sim, tem 2 taturanas no meu olho. Eu só coloquei um em cima do outro e passei a cola. No caso, se vocês já tiverem um cílio já fofinho do jeito que vocês gostam, não precisa fazer isso. Só que os cílios que eu tinha aqui era muito fininho, então não dava o acabamento que eu gostava. Então eu coloquei 2. Parte de baixo, delineador, esfumo, sombra preta e passo um laranjinha na borda. Coloquei a sombra de baixo diferente da de cima. Aproveitar enquanto vocês estão concentrados na maquiagem, queria pedir para vocês curtirem o vídeo, comentar, compartilhar. Não esquece de dar like, gente, para ajudar a amiguinha aqui. Usei 2 batons, um mais claro, tom marrom também, que é um nude mais claro, e um outro que é um marrom mais escuro, que é pro meu tom de pele, só que ele é mais escuro que o meu tom mesmo. Eu começo aplicando claro primeiro, e depois eu venho com o mais escuro na borda da minha boca, que é pra fazer aquele efeito Kim Kardashian que o pessoal gosta, aquele bocão, transição, então. Depois eu venho com o dedo dando batidinha na borda pra fazer transição do claro com o escuro. Esse é o vídeo de hoje, gente. Espero que tenham gostado. Beijo, fui!